Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao último domingo do ano, ao último domingo desse tempo comum, que começamos lá no meado de janeiro, né? No final da primeira quinzena de janeiro, com a festa do batismo de Jesus. E hoje é o dia de nós amarrarmos todo o caminho que a gente fez ao longo desse tempo comum. Hoje não é só o resumo de uma semana, como a gente faz aos sábados, mas hoje é resumo de todo o caminho nessas 33 semanas que vivemos, né? Vendo como que tudo que a gente viveu, todo o caminho feito, de fato nos conduziu a essa solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A declaração de Jesus como Rei das nossas vidas implica numa consciência do compromisso que nós vamos assumir, temos de assumir, quando declaramos que Ele é o nosso Rei. Só de boca não vale, é preciso uma vida comprometida, e por isso fizemos um caminho que hoje nós vamos retomar semana a semana, né, para que a gente compreenda, numa visão global, geral, esse caminho percorrido e a importância da solenidade de hoje. Cantemos. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, a nós descei divina
nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus, grande defensor, em nós habitai e nos confortai, na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, a nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja. Chegamos hoje ao 34º domingo desse tempo comum. Esse tempo que foi um grande convite, está sendo, ainda teremos esse resto de semana, toda essa semana, aliás, para sermos santos e perfeitos como Deus é santo e perfeito. Para atingirmos essa santidade e perfeição próprias de Deus, a gente fez um caminho. De 33 semanas até agora, vamos fechar esse tempo com essa 34ª semana no próximo sábado. Um caminho aonde nós fomos seguindo aquele que foi colocado como modelo para nós, Jesus, o Filho por excelência. Vendo o que ele faz, ouvindo o que ele diz, as posições que toma, os lugares que ocupa, as companhias que tem, chama atenção porque chama atenção, elogia porque elogia, enfim, né? Seguindo esse Jesus, a gente foi aprendendo a ser filho, que leva uma vida que cause alegria ao coração desse Pai do céu. Nesse ano, nós fomos auxiliados pelo evangelista Mateus, esse ano A da liturgia, né? E Mateus foi nos instruindo com a sua palavra, mostrando a nós, né, como que nós podemos levar uma vida que causa alegria ao coração do Pai. Esse evangelho de Mateus que mostra Jesus como aquele que nos apresenta o reino dos céus, esse reino do qual ele é rei, declarado hoje na solenidade que celebramos. E foi nos mostrando que construir esse reino só é possível a partir da prática da justiça. Em Mateus, Jesus é apresentado como aquele que apresenta o reino a partir da prática da justiça, perpassada pelo amor infinito e misericordioso de Deus, né? Então fizemos um caminho. Esse evangelho de Mateus, pedagogicamente, ele está dividido em 5 discursos que Jesus faz. Em cada discurso, né, tem ali uma tônica, e a gente foi acompanhando ao longo do ano, né? Temos ali primeiro o discurso do Sermão da Montanha, o discurso da montanha, onde nos capítulos 5, 6 e 7, Mateus nos apresenta as grandes linhas que ao longo do seu evangelho ele vai desenvolver, né? Capítulos 5, 6 e 7, o primeiro discurso, o discurso da montanha. Depois o capítulo 10, que é o discurso missionário, né? Onde Jesus envia os discípulos, escolhe aqueles 12 e envia os discípulos. Depois, o capítulo 13, o discurso das parábolas, o capítulo das parábolas que falam sobre o reino de Deus. Jesus usa imagens, figuras para nos revelar
o que é o reino de Deus, né? Com que ele pode comparar o reino de Deus. Ele conta ali 7 parábolas que nós ouvimos também ao longo do ano, sobretudo ali no final do mês de julho, né? Depois nós temos, no capítulo 18, as instruções que ele dá para a vida comunitária. Como que a gente se relaciona, como que a gente transforma a comunidade, né, numa manifestação plena desse reino de Deus. E por último, que nós estamos vendo nesses últimos domingos, o chamado discurso, o Sermão do Monte das Oliveiras, ou discurso escatológico, que ocupa ali os capítulos 24 e 25, mas que nós, na liturgia, estamos meditando nesses 3 últimos domingos, encerrando hoje, as parábolas do capítulo 25. Então, fizemos um caminho que hoje nós vamos retomar, de maneira rápida e breve, né? Talvez não tão rápida nem tão breve, porque vamos fazer o caminho aí das 33 semanas vividas, né? Dos 33 domingos celebrados, né? Então nós começamos esse caminho esse ano lá no dia 9 de janeiro, foi uma segunda-feira, não tivemos domingo para o batismo de Jesus, né? Porque por conta do Natal que foi mais para frente. Então, no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, a gente celebrou o batismo de Jesus. E ali a gente começou o tempo comum, né? Naquele dia, o Evangelho de Mateus 3, 13 a 17, nos mostrou o Pai do céu nos apresentando Jesus, né? Primeiro Jesus que chega para ser batizado. João Batista não quer batizar porque acha que está errado, ele é o menor, Jesus é o maior. E Jesus fala, por enquanto deixemos como está. É preciso que cumpramos toda a justiça. E ali ele já dá o tom. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça do reino. A justiça que constrói o reino. E Jesus vai apresentar essa justiça que constrói o reino depois do batizado, quando o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, e o Pai nos apresentou Jesus. Este é o meu Filho amado, no qual pus toda a minha complacência, todo o meu agrado. Ele vai viver uma vida que vai me agradar. E ali, naquele momento, a gente começou a colar em Jesus, vendo o que ele faz, ouvindo o que ele diz, tudo que ele é, para a gente aprender a ser filho também e causar alegria no coração do Pai com a vida que levamos. No dia 15 de janeiro, tivemos a celebração do segundo domingo. Ali tivemos o Evangelho de João, 1, 29 a 34, com João apresentando Jesus, né? João, o evangelista, nos apresenta João Batista, apontando Jesus e dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falando que era ele, ou sobre Jesus que ele dizia, quando falava que depois dele viria alguém mais forte que ele, que passou à frente, existia antes dele, né? Ele não é digno nem de desamarrar a correia das sandálias, nos apresenta Jesus como o Messias, o Filho de Deus. 22 de janeiro, celebramos o terceiro domingo e ali voltamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, 12 a 23, né? E ali São Mateus fala, né, para cumprindo ali a profecia que foi exatamente naqueles dias, a primeira leitura do profeta Isaías, que dizia que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou, né? Então Isaías anuncia isso muitos anos antes de Jesus. E Jesus é essa luz que chega para iluminar, né? Para apontar o caminho. E a partir dali, Jesus começa a pregar. Qual é a pregação de Jesus, né? O convite para se arrepender. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, né? Os temas que Mateus vai tratar e vai fazer Jesus desenvolver. Construir o reino depende de um reconhecimento dos pecados, de arrependimento, de volta para Deus. Ali, Jesus começa a montar, né, o seu grupo de seguidores, seus discípulos. Ele vai chamar os 4 primeiros, né? Ele vai passar pelo mar da Galileia, vai ver Pedro e André, Tiago e João, e vai convidá-los. Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles largam tudo e imediatamente seguem Jesus, né? Caminhamos no dia 29 de janeiro, o quarto domingo. E ali começamos o Sermão da Montanha. Mateus 5, 1 a 12, com Jesus declarando quem são os bem-aventurados aos olhos de Deus. E a gente já entrando em contato com essa palavra forte e vigorosa, que começou a nos alertar que aos olhos de Deus, aquilo que o mundo é e propõe não serve. Deus e o mundo são contrários, e aqui vai ficando muito claro. Bem-aventurados os pobres em espíritos mansos, os que promovem a paz, os puros de coração, os misericordiosos, sedentos de justiça. Bem-aventurados quando são perseguidos, caluniados,
Dizem falsamente um monte de coisas contra vocês, porque vocês são meus. Alegrem-se e exultem, será grande a recompensa no céu. Não busquem a recompensa da terra. Porque para conseguir a recompensa da terra, você tem que se opor a Deus. Aqui começa a ficar claro os negócios, né? Dia 5 de fevereiro, celebramos o quinto domingo. E ali Mateus 5, 13 a 16 continuou após o sermão as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E ali Jesus falou que os discípulos, todos aqueles que ouvem, nós também, somos sal da terra. E pediu para a gente manter a nossa capacidade de salgar, porque se perdermos, perdemos o valor. Com que se salgará se o sal perder a sua capacidade? Falou também que nós somos a luz do mundo. E disse que a gente tem que brilhar. Deixar a nossa luz brilhar diante dos homens. Não pode acender a luz e colocar debaixo do balde, debaixo da cama. A luz tem que estar no alto, no candeeiro, para brilhar e fazer com que todos que estão na casa se beneficiem da luz, da claridade que a luz promove. Assim nós devemos deixar brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e a partir das nossas boas obras o mundo glorifique o Pai que está nos céus. Dia 12 de fevereiro, sexto domingo. E continuamos o Sermão da Montanha com Mateus 5, 17 a 37. E ali Jesus começa a responder àqueles que diziam que ele parecia querer mudar a lei. Ele está apresentando uma nova lei e Jesus vai falar, não, eu não vim revogar a lei e os profetas, nada disso. Eu vim completar, planificar. Vai dizer que antes que o céu e a terra passem, tudo que está na lei vai se cumprir, por menor que pareça. Aí ele retoma o tema da justiça, dizendo que se a nossa justiça não superar dos fariseus e mestres da lei, não entraremos no reino dos céus. E superar a justiça do mestre da lei, que é do olho por olho, dente por dente, a lei do mundo, é se envolver com esse Deus que é amor e amor pleno. E perceber que quando a justiça é perpassada pelo amor, ela muda. A justiça perpassada pelo amor não dá o que cada um merece, dá o que cada um precisa para ser cada vez mais filho de Deus. E ali Jesus começou uma espécie de antítese entre aquilo que fora dito aos antigos e o que ele agora está dizendo, mostrando como que ele planifica a lei. E a primeira foi com relação ao mandamento não matar. Ouviste o que foi dito, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. E Jesus planifica isso dizendo, quando você se encoleriza, na cólera você chama o seu irmão de patife, de tolo, você já matou. Então, meu querido, cola aí no seu irmão. Se você estiver levando a oferta até o altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali e fazer as pazes. Depois você vem e faz a oferta. Cola aí no teu irmão e faz as pazes com ele antes que ele deixe de caminhar com você. Porque senão, você será colocado diante de um tribunal, diante de um juiz que te entrega o oficial de justiça, joga na prisão, de onde você não sai até pagar o último centavo. Dia 19 de fevereiro celebramos o sétimo domingo. E aí continuamos o Sermão da Montanha com Mateus 5, 38 a 48. Ainda continuamos as contradições, ao visto que foi dito aos antigos. E ali começamos a ver o olho por olho, dente por dente. Os antigos disseram olho por olho, dente por dente. Deus levou. Eu, porém, vos digo, não resista ao malvado. Quem te der uma bofetada na face direita e da esquerda. Parou para roubar a túnica, deu o manto. Mandou dar caminhar 1000 metros com ele, 1000 passos, dê 2000. Outra contradição aparente que foi colocado, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nada disso. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos, faça o bem que vos persegue. Reze por aqueles que vos maltratam, porque você é filho de Deus. E Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Se você quer ser filho dele, não faça acepção de pessoas. Ame. Como diz o ditado, amar, verbo intransitivo. Ame. Independente de quem seja e do que o outro faça por você. Ame. É isso que interessa. Depois do dia 19 de fevereiro, nós tivemos uma parada, porque dia 22 a gente começou o tempo da Quaresma, seguido ali da Semana Santa e o tempo da Páscoa. A solenidade da Ascensão, que no calendário oficial não tem um domingo, mas no Brasil é colocado no domingo, roubou um domingo do tempo comum, digamos assim, no bom sentido. E quando nós voltamos já com a solenidade da Santíssima Trindade. Isso foi lá, né, depois do último domingo da Páscoa, que foi Pentecostes.
né? No dia 28 de maio esse ano. No dia 29 de maio foi uma segunda-feira. Nós celebramos a memória obrigatória da Bem-aventurada Virgem Maria, com o título de Mãe da Igreja, né? E o domingo seguinte, dia 4 de junho, a gente teve a sequência do domingo do tempo comum. Mas ali celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Então tivemos 2 domingos, Ascensão do Senhor e Santíssima Trindade, sem ser domingo do tempo comum. Como a gente parou no 7º domingo, dia 19 de fevereiro, quando a gente retomar, né, os domingos do tempo comum, lá no dia 11 de junho, já retomaremos no 10º domingo. Porque tivemos 2 domingos, 7º domingo paramos dia 19 de fevereiro, depois tivemos o domingo da Ascensão e o domingo da Santíssima Trindade. 7º, 8º e 9º foram dessas 2 solenidades. Voltaremos no dia 11 de junho com o 10º domingo já. Mas no dia 4 nós retomamos o tempo comum com a solenidade da Santíssima Trindade. E ali nós tivemos o Evangelho de João 3, 16 a 18, importantíssimo, nos revelando quem é esse Deus que nos chama a ser santos e perfeitos. E vai dizer do amor de Deus, que amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar. O amor de Deus quer salvar, não condenar. É assim que a justiça que implanta o reino de Deus acontece, com amor que salva, não com ódio que condena. No dia 11 de junho, nós voltamos os domingos do tempo comum, mas já no 10º domingo. E ali já pulamos para o Evangelho de Mateus 9, 9 a 13, né? Aonde Jesus vai chamar Mateus, sentado na coletoria de impostos, vem, segue-me. Mateus vai, segue Jesus, dá um banquete. Jesus vai ao banquete, nessa festa só tem gente como Mateus, os publicanos e pecadores, e os religiosos da época criticam Jesus. E Jesus ouve a crítica, entende a crítica e dá uma resposta, né? Dizendo que quem está saudável não precisa de médico. Médico existe para os doentes. Então ele veio salvar os pecadores, chamar os pecadores, não os justos. E que a comunidade deveria entender o que o profeta Oséias diz: não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia. Caminhamos, dia 18 de junho, 11º domingo, Mateus 9, 36, até o 10, versículo 8. E ali já entramos no discurso, né, missionário. E como que a missão começa? A missão começa quando a gente começa a perceber a dor, o sofrimento das pessoas, né? Jesus que vai descansar, começar não, a gente continua o discurso missionário, que são os capítulos 9 e 10. Jesus vai descansar depois da missão que ele passa para os discípulos, pega um barco, vai para o outro lado, vai para o deserto descansar, mas quando chega lá, a multidão da cidade que saiu a pé, rodando o mar, chegou primeiro. E Jesus viu aquela multidão cansada, abatida como ovelha sem pastor. E ali começou a dizer: a messe é grande, os operários são poucos. Peça ao dono da messe que mande operários para a vossa messe. Né? Ensinou o povo. Né? Chama os 12 discípulos. Envia em missão, dá o poder de curar. Manda anunciar o reino de Deus. Né? E os discípulos vão. Dia 25 de junho, celebramos o 12º domingo. Mateus 10, 26 a 33. Jesus fala que a missão é difícil. O mundo vai se opor, mas não tenham medo dos homens. Nada de encoberto que não venha a ser revelado. O mundo pode matar o corpo, temor maior para com aquele que, além de matar o corpo, pode perder a alma no inferno. Tenham coragem. Quanto a vós, até os fios de cabelo da cabeça de vocês são todos contados. Não tenhais medo. Dia 2 de julho, quebramos o tempo comum porque celebramos São Pedro e São Paulo. E ali, Mateus 16, 13 a 19, nos mostrou Jesus elogiando Pedro, que respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, não foi o ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu digo que você é Pedro. Sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno vai poder vencê-la. Eu te dou as chaves do reino. Você liga aqui, a gente liga lá. Você desliga aqui, a gente desliga lá. Caminhamos, 14º domingo do dia 9 de julho. E ali, Jesus, Mateus 11, 25 a 30, fez aquela oração de louvor, ação de graças ao Pai, né? Porque o Pai escondeu as verdades do reino aos grandes, aos entendidos do mundo, mais uma contradição entre Deus e o mundo, e revelou esses mistérios aos pequenos, porque assim foi do agrado do Pai, né?
E Jesus convida todo mundo que está sofrendo no mundo, fardos pesados que o mundo coloca, a vir com ele. Ele é manso e humilde de coração. Ele ajuda a carregar o fardo, por isso fica leve. Ele ajuda com o jugo, por isso fica suave. Caminhamos, dia 16 de julho, 15º domingo, e ali tivemos o início do discurso parabólico de Jesus sobre o reino de Deus. Né? 7 parábolas que Jesus conta em 2 domingos seguidos, 3 domingos seguidos. A parábola do semeador foi a primeira, né? No dia 16 de julho, 15º domingo, 13, Mateus 13, 1 a 23. O reino de Deus é como aquele que sai a semear uma semente. Tem que saber que há 4 tipos de terrenos, 3 ruins e só um bom. Batido à beira do caminho, os pássaros comem, a semente nem entra. Pedregoso, a semente entra e brota, mas a pedra impede a raiz de afundar e a planta morre. Espinhos sufocam a semente, a plantinha que nasce, mas tem um terreno bom. Quando a semente cai ali, você persevera até o fim e vai até o fim, a semente encontra um terreno bom. E a produção é um escândalo. 30, 60, 100 frutos por semente, compensando todas as perdas. Persevere. Né? Dia 23 de julho, 16º domingo, Mateus 13, 24 a 43, mais 3 parábolas, joio e trigo. Tem que ter paciência. Posso arrancar o joio? Não, você não sabe. Joio e trigo crescem juntos, em você e em mim. No final, aquele que entende vai mandar os seus anjos para recolher o joio, amarrar em feixe, jogar no fogo que não se apaga, mas o trigo ser recolhido do celeiro. O reino de Deus também faz com coisas pequenas, grão de mostarda e fermento na massa. Se você jogar o grão de mostarda tão pequenininho, vira uma árvore na terra boa. Os pássaros do céu vão se aninhar, se abrigar nessa árvore. E uma medida de fermento pequena, em 3 medidas de farinha, se bem misturado, fermenta toda a massa. Não desista. Dia 26 de julho, 16º domingo. 30 de julho, 17º domingo. Mateus 13, 44 e 52, as 3 últimas parábolas. O tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Um homem encontra, vende tudo com alegria, compra o terreno e fica com o tesouro que vale mais. A pérola preciosa. Um homem compra pérolas, em busca da pérola mais preciosa, ele vai adquirindo todas as pérolas, mas quando encontra a pérola mais preciosa, a mais importante, abre mão de todas para ficar só com aquela. É o reino de Deus. E por último, novamente, retomando a parábola do joio e do trigo, a parábola da rede lançada ao mar, que pega peixe de todo tipo. Mas os pescadores arrastam para a praia, quando estão na praia, os peixes bons recolhidos no cesto, os peixes ruins jogados fora. Né? Assim é o reino de Deus. Caminhamos. Dia 6 de agosto, quebramos o tempo comum novamente, porque a igreja celebrou a festa da transfiguração do Senhor. E ali ouvimos o evangelho de Mateus 17, 1 a 9. E no Mateus 17, 1 a 9, Jesus subiu ao monte e transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. Pedro gostou daquela cena no morro, aquela paz. Vamos ficar aqui, façamos 3 tendas, mas não pode ficar lá, tem que descer. É preciso ouvir a voz que vem da nuvem, este é meu filho amado. Escutem o que ele diz. E o que ele está dizendo é que é preciso descer da montanha e construir o reino, estabelecer a justiça do reino no mundo que se opõe. Caminhamos, dia 13 de agosto, celebramos o 19º domingo. Mateus 14, 22 a 23, naquele dia, 33, naquele dia, Jesus continua. Se não tivéssemos celebrado no dia 6 de agosto a festa da transfiguração, teríamos celebrado o 18º domingo, e ali seria o episódio da multiplicação dos pães, e como que aquele povo ficou todo ali, desejoso de que Jesus fosse rei, mas não entendeu o sinal, né? Então, no evangelho do domingo seguinte, 19º, Jesus despede a multidão, né? Manda os discípulos voltar para o outro lado, vai rezar a sós. No meio da madrugada, uma tempestade violenta tenta virar a barca. Jesus vai ao encontro dele caminhando sobre as águas. Pensam que é um fantasma. Jesus fala, sou eu, coragem. Pedro fala, se és tu, manda-me caminhar ao canto do Senhor. Ele fala, vem. Enquanto Pedro está fixado em Jesus, ele anda sobre o mar, mas quando ele começa a perceber a tempestade, dá mais atenção ao problema do que à solução, o mar vai engolindo, ele grita, Senhor, socorre-me! E Jesus pega Pedro pela mão. Homem fraco na fé, porque você duvidou. E todos que estão na barca, né? Quando Jesus entra, a tempestade acalma, este é verdadeiramente o Filho de Deus, declaro. Né?
Caminhamos, no dia 20 de agosto, quebramos o tempo comum, porque celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E ali, Lucas 1, 39 a 56, nos mostrou a figura de Maria como modelo, que visita Isabel, vai à casa de Isabel, que está grávida no 6º mês, e canta o Magnífica. Esse Deus que olha os pobres, se coloca do lado dos pobres, exalta os humildes, sacia os famintos. E é com esses pequenos, simples e pobres que o mundo não conta, que Deus conta para construir o seu reino. É exemplo de Maria e de Isabel. A Virgem de Nazaré, a pobre de Nazaré e a estéril. Caminhamos 27 de agosto, 21º domingo, Mateus 16, 13 a 20, né? O mesmo evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno vai poder vencê-la. Pedro, que na intimidade com o Pai do céu, disse que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Sobre aquela palavra de Pedro, a igreja se construiu, porque Jesus assim o quis. Dia 3 de setembro, 22º domingo, Mateus 16, 21 a 27, Jesus então explica que tipo de Messias ele é. Pobre, despojado, que vai a Jerusalém ser julgado, condenado, carregar a cruz, ser pregado nela. E Pedro, que acabou de ser elogiado no domingo anterior, achou que podia falar para Jesus que aquilo não ia acontecer. Deus não vai permitir. Que Deus não vai permitir? Eu vim ao mundo para isso. E Jesus então empurra Pedro e fala: para longe, Satanás, agora não pensas como Deus, mas pensa como os homens, pensas como o mundo. Mais um detalhe que mostra a contradição entre Deus e o mundo. Não há como casar. Para ser fiel a Deus, tem que romper com o mundo. Não dá para entender Deus em seu projeto se eu estou linkado ao mundo, eu faço como Pedro. E para ninguém ficar de alegre seguindo Jesus, Jesus aproveitou aquela deixa, chamou todo mundo para perto de si e falou: quem quer ser meu discípulo, todo mundo pode. Mas, para ser meu discípulo, renúncia de si mesmo, tomar da cruz e seguir nesse caminho que eu vou trilhar para o Calvário, é que são condições. Quer isso? Venha, não quer, paciência. Pensa direitinho, né? E aí a gente caminhou, e a gente então, a gente chega no dia 10 de setembro ao 23º domingo. E ali Jesus começa o discurso sobre a vida comunitária. 18, Mateus 18, 15 a 20, começou com a correção fraterna. O que a gente faz quando o irmão peca contra nós? Chuta o balde, conta para todo mundo, faz uma arruaça, isso é coisa do mundo, não, meu filho. O crente tem um caminho, chama em segredo, tente ali no amor trazer. Se ele te entender, você ganhou seu irmão. Não entendeu? Não desista, não. Chama 2 pessoas, 1 ou 2, honestas, sérias, corretas, para conversar com seu irmão. Não entendeu? Chama a igreja, fale com a igreja. Não entendeu? Só depois disso, ele deve ser considerado pagão. Tudo perdido, não, porque a igreja não desiste de ninguém. O amor é perseverante. Né? E você vai continuar tentando salvar. Deus veio salvar o que estava perdido. Né? E a igreja nunca desiste. No dia 17 de setembro, continuamos. 24º domingo, Mateus 18, 21 a 25. E o perdão? Quantas vezes tem um limite? Pedro vai perguntar. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro vai achar que vai abalar, né? Porque a regra mais comum eram 3 vezes. Depois da terceira, meu filho, já está tirando com a minha cara. Pedro vai falar até 7 vezes, ele vai achar que ele vai abalar. Não, não é até 7 vezes, até 70 vezes 7. E Jesus vai contar a parábola, né, daquele senhor que resolveu acertar contas, né? Com os empregados, né? E aí trouxe aquele que devia uma grande fortuna, não tinha que pagar, mandou vender como escravo a mulher, os filhos, os bens. Para pagar a dívida, ele falou: não, senhor, me dá um tempo, eu vou te pagar. Sim, vai, então está perdoado. E aquele irmão saiu dali e não perdoou o outro, que devia uma ninharia. E quando o rei ficou sabendo, chamou aquele servo cruel, né? Que não perdoou a pequena dívida, ainda prendeu o irmão, mandou prender o irmão. E fez a mesma coisa com ele. E Jesus terminava o evangelho dizendo: é assim que meu Pai do céu fará convosco, se vocês não perdoarem de coração o irmão de vocês. É assim a comunidade, tem que ser, né? Caminhamos e chegamos no dia 24 de setembro, 25º domingo. E aí, Mateus 21 a 16, contou para nós o que é esse reino, né? Essa justiça do reino. A parábola dos operários da vinha, aquele patrão que sai contratando, sai 6 horas da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, né?
9 da manhã, contrata dizendo para pagar uma diária. Todo mundo concordou e foi. 9 da manhã, 6 da manhã, pagar uma diária. 9 da manhã falou que ia pagar o que era justo. O que é justo? Justo é o que ele fez no final. Mandou operar o administrador, chamar todo mundo, começando pelos últimos até o primeiro. Os últimos têm sempre preferência. E paga uma diária para todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha condição de viver. Mas os primeiros não entenderam, acharam injusto, né? Nós trabalhamos o dia inteiro e o senhor igualou a gente a eles, que não fizeram, eles não fizeram nada. Ué, eu combinei com você uma moeda de prata, vai que você vai embora. Estou sendo justo com você do jeito que você quer. Mas eu quero dar esse último, mas eu quero dar a você. O que você tem com isso? Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você está com raiva que eu estou sendo bom? Entenderam? Lembram dessa? A justiça do reino não é a justiça do mundo. A justiça do mundo dá o que cada um merece, a justiça do reino dá o que cada um precisa. O último operário também precisava comer, beber, pagar suas contas. E na ótica de Deus tem o direito de receber uma diária, mesmo que não tenha trabalhado. Por que ele não trabalhou? Ninguém sabe por quê. Pode ser que ficou doente, foi ajudar alguém, mas a gente só pensa o mal. Acho que ele não trabalhou porque ele é preguiçoso. E mesmo que fosse. Deus é quem julga, não é você não. Larga de ser cara de pau. Dia 1º de outubro, 26º domingo, continuamos. Mateus 21, 28 a 32, a parábola dos dois filhos, né? Como que a gente é incoerente? O pai tinha dois filhos. Um filho meio estranho, rebelde, e um filho bonzinho. Vai trabalhar na vinha, disse ao primeiro, não vou, a vinha é sua, se vira. E o segundo, bonzinho, vai, esse filho, trabalhar na vinha, seu irmão não quer ir. Sim, pai, eu vou, mas depois não foi. O primeiro falou que não ia, mas depois foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo, o primeiro, que disse que não ia, foi, pois é. Jesus falou aos fariseus, muito bonzinhos, igual o segundo filho, mas não faz nada. As prostitutas e os pecadores vão entrar no reino primeiro que vocês. Se vocês não se converterem. Caminhamos, 8 de outubro, 27º domingo, a parábola dos vinhateiros homicidas. Né? Planta uma vinha, arrenda, acorda que quando tiver os frutos ele vai buscar, mas os vinhateiros quiseram tomar posse da vinha. Quando os empregados do patrão vieram pegar os frutos, não deram. Escorraçaram, espancaram, mataram, mandou mais. Fizeram a mesma coisa, mandou o filho vai obedecer. Que filho? Matando o filho não tem mais herdeiro. A gente toma posse. O que vai fazer com esses vinhateiros? Vai tirar a vinha deles e vai dar um povo que produza frutos. Se a gente não produzir frutos. É disso que se trata. 15 de outubro, 28º domingo. Mateus 22, 1 a 14. Parábola do casamento do filho do rei. O rei preparou um casamento, mandou chamar os íntimos. Mas os íntimos mostraram que não tinha intimidade. Cada um tinha uma coisa para fazer, comprou um campo, tinha uns negócios. O outro não tinha nada, ficou deitado no sofá. E quando os empregados chegaram para convidar, enchendo o saco, bateu, espancou, igual os vinhateiros homicidas. Mas o casamento está pronto, vou perder tudo? Não. Saia nas encruzilhadas. Todo mundo que encontrar, traga para cá. E a sala ficou cheia dos pobres, dos esquecidos, que ninguém conta. E o rei passou por ali. E tinha um ali que não tinha roupa adequada. Meu querido, como que você entrou aqui sem o traje adequado? Ele não falou nada. Então joga fora. Para estar na festa do casamento, todo mundo é convidado. Mas agora, uma vez na festa, tem que se adequar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Está construindo sua roupa, está confeccionando sua veste para ficar na festa de casamento. Caminhamos e chegamos no dia 22 de outubro, 29º domingo. Mateus 22, 15 a 21. Começaram as controvérsias entre Jesus e autoridades religiosas. Perguntam, é lícito ou não pagar o imposto a César? Pergunta capciosa. Qual é a moeda que paga o imposto? Tem o que aí? A inscrição e a imagem de César. Ah, então é dele, entrega para ele. Mas não esqueça de devolver a Deus o que tem a inscrição e a imagem dele, você e eu. A nossa vida pertence a Deus, somos feitos da imagem e semelhança de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. 29 de outubro, 30º domingo, Mateus 22, 34 e 40. Mais um enfrentamento entre as autoridades de Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Tem um mandamento? Tem. O amor. O maior mandamento é Deuteronômio 6. Ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amá-lo de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo entendimento, é o que basta. E Jesus junta Levítico 19. O segundo é semelhante a esse, ame o teu próximo a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amar a Deus, e para provar que ama a Deus é meu próximo. Dia 5 de novembro, quebramos o tempo comum porque celebramos a solenidade de todos os santos. E ali retomamos Mateus 5, 1 a 12, Sermão da Montanha,
com as bem-aventuranças. Quem são os santos e as santas? São os que se encaixam nas bem-aventuranças de Jesus. Pobres em espírito, mansos, puros de coração, misericordiosos, sedentos de justiça, perseguidos pela justiça, caluniados, injuriados, porque são de Deus, nesse mundo que é sem Deus e contra Deus. Alegria e exultação deve ser a marca dos crentes, por saberem que terão uma recompensa no céu que a terra não dá. Vencer o mundo, a tribulação, lavar e alvejar a veste no sangue do Cordeiro. Apocalipse, primeira leitura. Porque somos filhos de Deus, São João, segunda leitura. Deus nos deu um presente. Somos filhos de Deus. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu Deus. Temos de apresentar Deus ao mundo com a vida que levamos. 12 de novembro, 32º domingo. Reta final do ano litúrgico. Capítulo 25, discurso escatológico de Jesus. A parábola das 10 virgens. Em que grupo estamos? 5 prudentes, 5 imprudentes. Temos óleo de reserva? Estamos adquirindo esse óleo ou estamos deixando para o último? O último momento pode ser ruim, porque óleo não se empresta, óleo não se compra. E o tempo está marcado. Não sabemos a hora nem o dia, mas que o noivo vai chegar, vai. E bater na porta depois que ela fechar não vai dar certo. A voz lá de dentro dirá, não conheço vocês, passaram a vida na flauta, tiveram uma vida inteira para acumular óleo, só queimaram o óleo, deu ruim para você. Domingo passado, dia 19 de novembro, 33º domingo. Mateus 25, 14 a 30, parábola dos talentos. Como que eu encho minha lâmpada de óleo multiplicando os talentos que Deus me deu? Negociando, trabalhando, como a mulher dos Provérbios 31, como aqueles servos que tão logo o patrão distribuiu e viajou, saiu para negociar e ganhou. Quem ganhou 5, ganhou mais 5. Quem tinha 2, ganhou mais 2. Estamos nesse grupo? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu te dou muito, vem participar da minha alegria. Mas tem o último servo que com medo enterrou o talento. Enterrou o talento, deu ruim. Servo mau e preguiçoso. Deveria pelo menos colocar o dinheiro no banco, nem isso você fez? Joga esse servo lá fora, na escuridão de haverá choro e ranger de dentes, não sem antes tirar dele o talento que não é dele, o que dei, então é meu. E dá para quem tem 10. Porque quem tem será dado mais e será em abundância. Quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Ufa! Fizemos o ano inteiro. Está percebendo o caminho? Esse caminho todo foi para a gente chegar hoje. Agora que chegar hoje. E agora hoje vai ser rápido. Né? Vai ser rápido por quê? Porque se você tem o caminho feito e bem feito, a conclusão do caminho não tem porque dar errado. Encerramos os domingos do ano e os domingos do tempo comum com essa solenidade de Jesus Cristo declarado o Rei do Universo. Essa declaração não pode ser somente oral, como eu venho dizendo nos últimos domingos. Ela tem que ser comprovada pela prática. Que prática? Essa prática, que agora rapidamente eu retomei. Fizemos aí 32 domingos. Já pensou? Cada domingo, uma palavra, que amarrada uma na outra, deu o quadro geral. Se eu quero, de fato, que Jesus exerça o seu senhorio e o seu reinado sobre mim, ter feito esse caminho, compreendido o que ele espera de mim, que eu seja um construtor da justiça, que constrói o reino de Deus, entendendo que essa justiça é divina, não é do mundo, e que a justiça divina que é perpassada pelo amor muda tudo, não dá o que cada um merece, mas o que cada um precisa para viver. Que olhos pequenos, que olhos simples, que se dirige àqueles que precisam. A justiça que veio salvar o que estava perdido. Uma justiça que se alegra quando salva, não quando condena. Entender tudo isso, né? Entender que Deus e o mundo são contrários. E que fazer uma opção por Deus significa romper com o mundo. Estar disposto a isso. Buscar em Deus a força, a coragem, a sabedoria, o discernimento. Para conseguir isso é o que importa. Viver uma vida que se coloca a serviço daquele que precisa é a condição colocada. Ah, não quero isso, então estou fora. Nem declaro que Jesus é rei. Porque seria uma mentira, uma incoerência, uma hipocrisia. E a gente viu ao longo do tempo que incoerência, contradição, hipocrisia não passa na goela de Deus. Dá ruim no final. Não adianta fingir. Se o mundo diz que se você parecer, caso você não consiga ser, tá tudo certo. Se você parecer, passa. Deus não. Ou você é ou não.
Não adianta vir disfarçado de santo, de piedoso, de justo, de escambau, não. Vai dar ruim. A chama vai se apagar, o talento não irá se multiplicar e vai dar ruim. Então nós amarramos tudo isso com a última parábola que Jesus conta no discurso escatológico dele, no capítulo 25. A parábola do juízo final. E retomando tudo que a gente viu ao longo do ano, perceberemos que o juízo final será exatamente a confirmação da vida que a gente levou, das escolhas que a gente fez, né? Do caminho que a gente trilhou. De acordo com a vida que a gente viveu, o juízo se dará. Se eu vivi em sintonia com Deus e gastei a minha vida para fazer aquilo que lhe agrada, se eu reconheci o outro como meu irmão, se eu fui ao encontro desse outro, se eu ajudei esse outro na sua necessidade, se a minha vida foi uma vida gasta no amor incessante que me colocou a serviço daqueles que precisam, tá tudo ok. Se não, meu filho, deu ruim para mim. Se eu vivi os amores do mundo egoísta, utilizando os outros em benefício próprio, transformando os outros em objetos do meu prazer, e deu ruim. Se a dor do outro não me tocou, se a dificuldade do outro não me disse nada, se eu vivi no meu mundinho, trancado em mim mesmo, com o meu umbigo centro do mundo, dá ruim. Então o senhorio de Jesus que eu declaro hoje tem um preço, é um compromisso. Não posso ter só os privilégios de ter Jesus como meu rei, acreditando que no final ele vai me dar o melhor. Já falamos várias vezes aqui que na igreja e na palavra, todo privilégio concedido por Deus a cada um de nós deve vir acompanhado de um compromisso assumido, quando eu aceito o privilégio. Ser privilegiado por Deus não é para mim. O privilégio que Deus me dá é para eu ser para os outros. Todo dom perfeito vem do alto, das luzes, e é dado a mim para eu ser para os outros, para colocar a serviço da comunidade. Estou fazendo isso? Não tem por que temer, vai dar tudo certo. Não faço isso, dá ruim. E a palavra hoje é um alerta, não é uma ameaça, porque a palavra não ameaça. A palavra é sempre boa notícia. Ela deve causar no nosso coração alegria, contentamento, júbilo. Não angústia, medo, pavor, porque o medo, pavor faz a gente enterrar o talento. Se eu não estou ainda vivendo em sintonia, eu tenho tempo, estou aqui, posso mudar a minha vida agora. E se eu mudar a minha vida agora, agora eu entro no caminho da salvação. É disso que se trata. Então ouça essa palavra, não endureça o coração, Salmo 94. Deixa essa palavra entrar aí e a coisa vai funcionar. Então toda a liturgia de hoje está construída em cima dessa ideia. Ou eu entendo que a minha vida, como crente que sou, a minha caminhada de fé nesse Deus que a palavra revela, ela tem de ser colocada a serviço dos outros, e quando eu coloco a minha vida a serviço, eu vou ao encontro daqueles que precisam, porque eu presto serviço a quem precisa, né? Ou a minha comunidade, a minha pastoral, né? Nós entendemos que a igreja existe para se colocar a serviço da salvação do mundo, e por isso ela deve ir ao encontro do mundo, ela deve ir ao encontro das necessidades do mundo e apresentar Deus como solução dessas necessidades, satisfação dessas necessidades, ou então não adianta. Ficar trancado em nós mesmos, nos nossos grupinhos, nos servindo uns aos outros. Isso não é igreja e não conduz à salvação. Primeira leitura hoje do profeta Ezequiel 34, 11 a 12, depois de 15 a 17. Esse capítulo 34 de Ezequiel, né? Ezequiel é um profeta do exílio na Babilônia, exílio que é consequência de uma comunidade que deixou de ouvir, de acolher e de seguir a palavra, e a consequência de uma comunidade que se afasta de Deus e deixa de viver em sintonia com Deus é uma comunidade que passa a viver em sintonia com o mundo. E aquilo que o mundo tem para oferecer é a desgraça, a dor, o sofrimento, a morte, o inferno. O exílio representa tudo isso. E no exílio da Babilônia, Deus suscita Ezequiel. Ezequiel é o profeta da esperança, que no meio da dor e do sofrimento que o exílio representa, ele tem uma palavra de conforto. E no capítulo 34, né, essa palavra ela é importantíssima, porque no início do capítulo, né, a leitura é ali do capítulo 34, a partir do versículo 11, antes do versículo 11, do 1 ao 9, Ezequiel faz uma análise do porquê esse povo foi parar no exílio. Quem é a causa? O que foi a causa? E ele vai dizer que a causa foi dos maus pastores. Aqueles que foram colocados à frente do povo para guiar o povo em sintonia com Deus, mas não guiaram. Guiaram de acordo com seus interesses.
e desviar o povo do caminho que era proposto. Esses falsos pastores não serviram o rebanho, não cuidaram do rebanho, mas usaram o rebanho em benefício próprio. Esses falsos pastores só gostavam do rebanho quando o rebanho era novo, gordo, saudável. O rebanho podia oferecer carne, gordura, lã, leite. Agora, quando o rebanho ficou velho e doente, esses falsos pastores, esses maus pastores, abriram a porteira do curral e numa noite escura e de tempestade violenta, ele mandou que as ovelhas doentes e velhas saíssem procurando a solução dos seus problemas. E aquelas ovelhas vagaram numa noite escura de tempestade, caíram nos abismos, quebraram as pernas, pegaram chuva, ficaram devastadas, desoladas. E a vida se tornou uma desgraça. É o exílio na Babilônia. Tudo perdido? Não, meu filho, porque Deus ama o seu povo. O nosso Deus ama a gente. A gente não pode não prestar muito não e fazer coisa detestável, mas Deus ama a gente. E o profeta Ezequiel, então, na leitura de hoje, 34, 11 a 12, 15 a 17, ele vai falar dessa intervenção que Deus vai fazer. Cansado dos falsos pastores, Deus mesmo virá ser o pastor do seu rebanho. E como os falsos pastores só fizeram o que não devia, Deus vai fazer o que deve. Os falsos pastores exploraram, usaram o rebanho em benefício próprio. Deus vai se dar o bom pastor para que o rebanho tenha vida e vida plena. Os falsos pastores escorraçaram as ovelhas. Deus vai procurar as ovelhas. Os falsos pastores não cuidaram. Deus vai cuidar. A que está com a perna quebrada, ele vai enfaixar. A que não consegue andar, ele vai carregar no ombro. Ele vai trazer de volta a tresmalhada. E aquela que está gorda e forte, que não sofreu muita coisa, ele também vai cuidar dela. Porque o bom pastor faz isso. Cuida, zela, protege, defende. A pastoral na igreja é a continuação da ação do bom pastor. Toda pastoral existe para cuidar, zelar, proteger, defender. Você está fazendo isso. E a gente cuida, zela, protege, defende aquele que não tem. Ninguém para cuidar, ninguém para defender, ninguém para zelar, ninguém para cuidar. Né? Para defender. Por isso que a igreja é uma igreja em saída. Como o bom pastor, Ezequiel. Tem que ir atrás. As ovelhas estão por aí desviadas, tresmalhadas, sofrendo, perna quebrada que não consegue andar, voltar, doente que não consegue fazer nada. E precisa de quem vá lá enfaixar a perna, cuidar da ferida, carregar no ombro, trazer de volta. A igreja existe para isso. Caminhamos um ano inteiro aprendendo isso. Estou fazendo ou não? Essas são as questões que hoje tem que falar. Estamos encerrando mais um ano. Esse ano me levou a essa compreensão. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aí na igreja ainda esquentando o banco, levantando, sentando e achando que está tudo certo. O que é que eu estou fazendo de prático para quem precisa de mim? A minha comunidade, a minha paróquia, meu movimento, meu serviço, minha pastoral, tudo isso está a serviço do quê? Ou de quem? Eu tenho que responder essa pergunta, né? Então diz a primeira leitura de Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Cansei dos falsos pastores. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Olha aí. Quem é que dispersou os falsos pastores? Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida. Quanta gente perdida no mundo. Reconduzir a extraviada. Quantos extraviados? Estou fazendo o quê? Se eu sou desse Deus e estou declarando hoje que Ele é o rei da minha vida, eu tenho que fazer como Ele. Enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-los conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Justiça. Qual justiça de Deus? A justiça perpassada pelo amor, que dá não o que cada um merece, dá o que cada um precisa. Por isso ele vai atrás de quem precisa. Salmo que responde essa leitura, Salmo 22, não podia ser outro. O salmo da ovelha que reconhece o bom pastor. E que não se deixa enganar pelos falsos pastores, que sabe que só o bom pastor é capaz de levar as águas tranquilas, as passagens verdejantes, preparar a mesa bem à frente do inimigo, ungir a cabeça com óleo, fazer o cálice transbordar. Que não escuta vozes estranhas, né?
O Senhor é o pastor, o bom pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Esse bom pastor me conduz pelos prados e campinas verdejantes, me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. É o que o bom pastor faz. Você está fazendo isso? Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo e com óleo as ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Deus faz isso conosco. Felicidade, todo bem onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ezequiel 34, Salmo 22, nos preparam para a última parábola do capítulo 25. Mateus 25, 31 a 46, o juízo final. E o que essa parábola mostra? Mostra o Senhor voltando com grande poder e glória sobre as nuvens do céu, depois de ter sido morto na cruz. E ressuscitado dos mortos, voltar à casa do Pai, ele voltará para julgar vivos e mortos. Professamos isso na nossa fé. Donde há de vir para julgar vivos e mortos? Como será esse juízo? A partir da vida que a gente levou. Como um pastor que separa ovelhas de cabritos, a imagem do pastor volta aqui, ele colocará os homens à direita e à esquerda. E dirá aos da direita: vinde benditos do Pai. Tomem posse do reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês foram comprometidos com o reino. Vocês viveram o amor, a justiça do reino. Vocês foram sal da terra, luz do mundo. Vocês foram bem-aventurados. Vocês não temeram o mundo, vocês enfrentaram o mundo. Vocês foram pacientes, perseverantes, inteligentes, aos olhos de Deus. Vocês implantaram a justiça que constrói o reino. E como que vocês fizeram isso? Andando na contramão do mundo. O que o mundo jogava fora, vocês recolhiam. O que o mundo dizia não conta, vocês usavam. Vocês serviam. E quando vocês serviram aqueles que o mundo jogou fora, vocês serviram a mim. Eu estava ali em cada um deles, com fome, com sede, com frio, sem casa, doente, preso, e vocês fizeram por mim. Quando fizeram por esses irmãos mais pequeninos, a mim vocês fizeram. E os da esquerda receberão o contrário. Para longe, malditos, tomem posse do reino preparado pelo diabo para os seus anjos. Por quê? Porque vocês não fizeram o reino acontecer. Não viveram a justiça do reino, mas a justiça do mundo, egoísta. Vocês se fecharam em vocês mesmos. O umbigo de vocês foi o centro do mundo. Vocês não me perceberam naquele que sofria. Vocês passaram por mim todos os momentos da vida e vocês viraram a cara, me desprezaram, nem sequer me notaram. Não ouviram a minha dor, o meu clamor. Não me socorreram. Eu estava com fome, com sede, com frio, sem casa, doente, preso, e vocês não cuidaram de mim. Porque toda vez que vocês deixaram de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Dura essa palavra, não é claro? É para ameaçar, não. É para alertar, nós estamos aqui vivos e podemos mudar a rota da nossa vida, a trajetória da nossa vida, podemos mudar a direção da nossa vida. E hoje é tempo da gente recomeçar, caso estejamos no caminho errado. A nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa pastoral, cada um de nós. Nós podemos dar atenção àquilo que de fato importa. Aquilo que de fato vai garantir o reino na sua plenitude para cada um de nós. É o compromisso com o reino enquanto a gente está aqui. E como que o reino se faz? No serviço que se presta por amor a Deus, aos irmãos que mais precisam. Eu provo que amo a Deus amando os irmãos, sobretudo os mais pobres. O maior mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame esse Senhor de todo o coração. E para provar que você ama o Senhor de todo o coração, meu próximo como você mesmo. Está entendendo o negócio? É assim que a gente não vai temer o dia do nosso encontro com o Senhor. A nossa lâmpada estará cheia de óleo, os nossos talentos estarão super, mega multiplicados. Não haverá nenhum receio. E a vida nova que Ele tem para nos oferecer nos será dada plenamente. É o que São Paulo, escrevendo aos Coríntios hoje, primeira carta, 15, 20 a 26, depois do versículo 28, conta para nós. Ao declarar que Jesus ressuscitou como primícias, e depois de Jesus, todos aqueles que viveram a vida em sintonia com Ele. O compromisso feito com Jesus, que se declara hoje Rei do Universo, que nós declaramos, é condição. Essa declaração não pode ser só uma declaração oral. A vida tem que vir acompanhada
comprovando em cada palavra, em cada gesto, em cada ação, né? Em cada coisa que a gente recusa, porque não está em sintonia com a vontade do Pai do céu, que Jesus revela. Tudo isso vai formando aí as condições para que nós ressuscitemos com Cristo para essa vida nova. A solenidade de Cristo Rei, encerrando os domingos do ano, mostra que o nosso caminho vai na direção desse Cristo Rei, que vai dizer a nós, a partir das escolhas que fizemos, aonde cada um de nós vai estar. É claro, simples, prático, objetivo, né? Não tem como não entender. Eu vou a cada dia construindo a vida que eu vou levar depois daqui. As minhas escolhas, tudo que eu sou e tudo que eu faço, darão o tom. Então estejamos atentos. Não percamos tempo para fazer aquilo que de fato importa. Amar. Amar e servir. Dois verbos que se completam para aqueles que querem construir o reino de Deus. Amar e servir. Demonstração do amor no serviço prestado àqueles que mais precisam de nós, né? Então diz São Paulo, irmãos, na realidade Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Primícias são os primeiros frutos. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, Jesus. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Olha aí. E como que a gente vai pertencer a Cristo? Fazendo aquilo que ele pediu para a gente fazer no Evangelho de Mateus esse ano. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo poder e força, tudo que é próprio do mundo, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que em Cristo ressuscitado perdeu o poder. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a realidade plena. Enquanto a plenitude dessa realidade não acontece, a gente vai fazendo aquilo que nos é permitido fazer, aquilo que é possível fazer. Deus não pede o impossível. Não vale a desculpa da semana passada. Tive medo. Enterrei o talento. Não. Ele não. É ao contrário do que disse esse servo que não, por medo, enterrou o talento. Ele não é um Deus que colhe onde ele não planta, que ceifa onde ele não semeia. Não. Ele só pede aquilo que a gente pode dar. Quando ele pede é porque ele já deu as condições. Use as condições que Deus te deu para fazer o bem, para amar, para servir, para cuidar, para zelar, para proteger, para fazer acontecer o céu aqui, aonde o céu está sendo negado e destruído. Faça isso. E o céu será verdade para você depois. É a vida que nós levamos aqui que vai garantir essa vida plena, onde Deus será tudo em todos. Se Deus estiver em tudo que eu faço, e se eu enxergar Deus em todos com os quais eu me encontro nessa caminhada, no final Deus será tudo em todos. Agora, se eu passo aí batido com a cara para cima, vou caminhando pela vida enxergando só o que me interessa, só o que me convém, só vou atrás daquilo que me dá satisfação, de onde eu posso tirar alguma vantagem e pode dar ruim. Porque esse não é o comportamento que faz Deus acontecer. Deus será tudo em todos na vida daqueles que passaram a vida fazendo Deus acontecer plenamente em tudo que é e em tudo que faz. Fácil? Não é. Possível sempre. A proposta foi desenvolvida aí ao longo do ano, ao longo desse tempo comum. O convite feito, ser de santos e perfeitos, como o Pai do céu é santo e perfeito, foi mostrado a nós como a gente alcança. Se a gente ouviu, acolheu, meditou, compreendeu e está se esforçando por viver, está tudo certo. Se a palavra entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e a minha vida continuou sendo aquilo que o mundo desejou para ela, cuidado. O tempo está passando,
correndo velozmente e daqui a pouco não haverá mais tempo. Acumular óleo, multiplicar talentos, amar e servir é para ontem. Que Deus nos ajude, assim seja. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e
nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem, e vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz.